Queria falar um pouco sobre o legado de Paulo. A gente pode enxergar na vida de Paulo muitos legados, todas as cartas que ele escreveu, a vida dele, mas eu queria ressaltar hoje a questão do discipulado. Como eu já disse, depois de Jesus, alguém que caracterizou de uma forma muito boa como fazer discípulos, como treinar e capacitar esses discípulos, foi Paulo. Ele mudou de vida e deixou entre outros o legado do discipulado. A Bíblia fala que em Listra, nos capítulos de Atos 14 e 16, eu vou resumir para a gente não precisar se estender, mas primeiro ele chegou, uma das vezes que ele foi a Listra, em primeiro lugar ele chegou, pregou o evangelho, curou pessoas e foi apedrejado. Uma segunda vez onde ele foi, em Atos 16, a primeira em Atos 14, em Atos 16, ele chegou em Listra e foi lá em que ele encontrou um dos seus discípulos, Timóteo, chamado depois de seu filho na fé. O exemplo dele já tinha sido dado naquela cidade. E a partir disso, alguém que residia naquela cidade, Timóteo, se tornou discípulo dele. E eu queria ressaltar do discipulado com Timóteo, um versículo que me acompanha há um longo tempo e acompanha alguns de vocês, 2 Timóteo 2,15. Numa carta que Paulo escreve para Timóteo, ele fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que ele passava, o que ele desejava para os seus discípulos era ver eles firmes e aprovados. Ele, em outras cartas de Paulo, ele cita, em Gálatas 2,20 ele fala: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E em 1 Coríntios 11:1, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Pensa aí, nas pessoas que você tem discipulado, ou na sua vida, se você tem a coragem de falar: me imita, porque eu sou imitador de Cristo. Eu queria que vocês ficassem com essa frase hoje, para a gente fechar esse tempo de falar sobre homens influentes e legado permanente. Que não há legado permanente sem passar pela cruz. Não há legado que dure a eternidade se você não passar pela cruz. Se aquilo que você deixa como legado não for baseado e pautado pela transformação que a gente encontra em Cristo. Agora eu queria comparar a nossa vida com a vida de Paulo. É tempo de mudar. Tudo que Deus te deu, Ele quer usar. Lembra quando Moisés teve um encontro com Deus e ele foi chamado? É um exemplo que eu gosto muito e fala muito comigo. Deus fala para Moisés: o que você tem nas mãos? É isso que eu vou usar. No caso era o cajado. Mas Deus quer te falar: o que você tem nas mãos? Ele quer usar, seja sua cidadania, sua personalidade, sua inteligência, suas habilidades. Não importa o que você faça, o jeito que você é hoje, seja pro melhor ou pior, sempre existe a chance de você ter um legado permanente quando a gente passa pela cruz.
Qual é o legado que vai ficar para as próximas gerações, sejam seus, na sua vida? O que você está deixando para as próximas gerações? Sejam seus filhos naturais, como a gente viu no primeiro dia dessa série, ou seja, seus filhos sobrenaturais, os seus filhos na fé, seus discípulos. O que você está deixando para eles? O que eles vão carregar? Quando eles, lembra que eu falei lá no começo? Que o legado é como as pessoas lembram de você, o impacto que você tem na vida delas, quando elas lembram de você, isso impulsiona elas para mais perto de Cristo. Fala, não, eu aprendi com o meu discipulador, com o meu pai, com a minha mãe, a seguir Jesus, a ser fiel em todas as coisas. Não importa o que você seja. Se você não vem nos últimos domingos, a gente tem o áudio na internet, dá uma procurada lá. Tá no Face da igreja? Isso. Procura lá a Aliança Cristã Missionária do Vista Verde, lá vão ter os áudios das últimas semanas. Mas se você pode achar alguém, ou se achar como alguém que não tem mais jeito, igual a Mateus, que era rejeitado e tido como traidor e ladrão pela sociedade. Ou alguém que está tão longe quanto se possa estar de Deus, como o homem, o ex-endemoniado, que nós vimos na semana passada. Ou alguém admirado e bem visto, você pode se olhar, não, eu sou um cara que todo mundo se espelha em mim, como Paulo, mas que carrega seus defeitos. Em cada um desses casos, o legado deixado é bem diferente, mas se não passar pela cruz, serão apenas obras que com o tempo se vão. Paulo citou, como eu disse, todas as coisas valiosas que eu achava ganho, hoje eu vejo como perda. Não existe legado, ou melhor, é impossível gerar um legado permanente, eterno, sem passar pela cruz. Ao passar pela cruz e viver a transformação que encontramos nesse encontro, nós podemos gerar um legado que vai refletir na eternidade, uma herança de tesouros eternos, de tesouros ajuntados no céu. Falando nesse legado que Paulo nos deixou em relação ao discipulado, queria ler com vocês Mateus 29, 19 e 20. É um texto bem conhecido. Mateus 28, desculpa. 28, 19 e 20. Vou ler o 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é um legado que nós queremos e devemos deixar para os nossos discípulos, para os nossos filhos. Nossa missão, ou melhor, a nossa comissão, porque é uma missão comum para todos nós, não é apenas pregar o Evangelho, mas fazer discípulos. É influenciar pessoas deixando um legado permanente. Um legado que vai refletir na eternidade, porque aquilo que você deixa como legado impacta as vidas das pessoas a se aproximarem de Cristo. E isso gera um impacto na eternidade. Eu queria colocar um vídeo para que a gente pudesse ver um pouco sobre o discipulado, sobre o que é fazer discípulos, o que é ser igreja do Senhor Jesus. E na sequência a gente vai encerrar.